Você já se perguntou o que realmente acontece nas estradas mais escuras do Brasil, quando o mundo dorme e só os faróis cortam o silêncio da madrugada? Caminhoneiros vivem na beira do invisível, dormem em lugares onde ninguém pararia, dirigem por rotas que até o GPS se recusa a reconhecer, e alguns deles voltam com histórias que não podem, ou não deveriam, ser contadas. Relatos que envolvem vozes no rádio, vultos na beira do asfalto, objetos que aparecem no banco do carona, e uma certeza que fica: nem todo trajeto tem um destino. Hoje você vai ouvir relatos arrepiantes, vindos de homens marcados pelo que viram e pelo que carregaram sem saber, histórias de gelar o sangue e fazer o coração disparar a cada curva. Então, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido, porque vamos entrar no Memórias de um Assombrado. Relato 1. A garrafa no Marco 243. Me chamo Rubens Ferreira, tenho 61 anos, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e trabalho como caminhoneiro há quase 3 décadas. O que vou contar aqui aconteceu comigo numa madrugada abafada de dezembro, em um trecho da BR-364, quando eu voltava de Rondonópolis com um carregamento de milho. Até hoje eu tento esquecer, mas tem coisa que simplesmente não sai da cabeça da gente. Se tem uma coisa que aprendi depois de quase 30 anos dirigindo caminhão pelo Brasil afora, é que tem lugar que a gente passa só uma vez, e nunca mais. Não importa quanto te paguem, não importa o que digam. Tem lugar que é como se a estrada avisasse: aqui não é para você. E foi assim no Marco 243. Era uma noite quente de dezembro, céu limpo e cheio de estrelas, mas o calor era abafado. Eu tinha carregado meu caminhão com sacas de milho em Rondonópolis e seguia para Uberlândia, via BR-364, passando por algumas regiões menos movimentadas, como a área próxima de Alto Taquari. Eu já tinha feito aquele trecho antes, mas nunca à noite. Naquela noite, me atrasei porque o embarque demorou e saí da base depois das 6 da tarde. Tinha uma garrafa térmica com café no banco do passageiro e o rádio ligado baixinho. A estrada estava quase vazia. De vez em quando, um carro ou caminhão no sentido contrário, mas, fora isso, só a companhia da faixa branca e os pensamentos martelando como taquara seca no assoalho da mente. Ali, por volta das 2 da manhã, pouco depois de passar por um trevo que levava para uma usina abandonada, eu vi a primeira coisa estranha. Era uma garrafa, de vidro, marrom escuro, tipo garrafa de cerveja, mas com o rótulo rasgado. Estava no meio da faixa da direita, bem no meio, como se tivesse sido colocada com cuidado ali. Desviei. Mas, sabe quando alguma coisa incomoda? Quando não faz sentido nenhum. Na hora, achei que algum idiota jogou a garrafa ali, mas a estrada estava limpa, sem lixo nas margens. E o estranho é que, uns 5 minutos depois, eu vi outra garrafa. Mesma cor, mesmo rótulo rasgado, mesmo lugar, bem no meio da pista. Desviei de novo, e o incômodo aumentou. Na terceira vez não consegui ignorar. Eu parei o caminhão. Juro. Coloquei o alerta, puxei o freio, desci com a lanterna, fui até a garrafa. Peguei ela. Estava quente como se tivesse sido deixada ali minutos antes. Sem poeira, sem marca de tempo, e vazia. O mais estranho, no fundo da garrafa, por dentro, tinha um papel dobrado. Um bilhete. Mas estava tão grudado no vidro que parecia colado por dentro. Voltei para o caminhão e segui viagem com a garrafa no painel. Não sei porquê. Alguma coisa me dizia para levar. Só que, depois disso, as coisas começaram a mudar. A temperatura dentro da boleia ficou sufocante, mesmo com o ar ligado. E comecei a ouvir ruídos, baixos, como se alguém estalasse a língua no fundo do caminhão. Olhei pelos retrovisores. Nada. Mas os estalos continuavam, e o rádio começou a chiar, como se algo interferisse. Quando olhei para o velocímetro, o ponteiro do combustível estava tremendo, loucamente, subindo e descendo sem parar. Foi aí que passei por uma placa enferrujada, bem torta, escrita à mão com tinta branca. Marco 243, reduza a velocidade. Nunca tinha ouvido falar de Marco 243.
Parei o caminhão de novo. Liguei o GPS. Nada. A localização ficou travada. E então, no acostamento vi um velho, de paletó branco, calça escura, parado. Do lado dele, uma bicicleta encostada no chão, caída. Ele não se movia, só olhava, fixamente. Voltei para o volante e acelerei. Quando olhei no retrovisor, ele tinha sumido. Só que não estava sozinho. No banco do carona, a garrafa tinha virado, sozinha. E o papel grudado dentro agora estava virado para o lado de fora, como se alguém tivesse movido ele por dentro do vidro. Deu para ver claramente, uma data escrita à caneta. 24/03/1993. Marco 243. 24/3. A coincidência me arrepiou até os ossos. Pisei fundo. Só queria sair dali. Mas a estrada começou a mudar. A faixa branca sumiu. As árvores das laterais pareciam mais escuras. E ao longe, uma ponte de madeira apareceu. Nunca tinha visto aquilo naquele trecho. A ponte era velha, estalava com o peso do caminhão. No meio dela, o rádio desligou sozinho. E aí, no meio da ponte, ouvi o barulho de uma bicicleta. Campainha antiga. Rodas raspando. Olhei pelo retrovisor. Ele estava lá de novo. O homem do paletó branco. Agora, no meio da pista, atrás de mim. Parado. Imóvel. Só que algo estava diferente. Na mão dele, ele segurava uma garrafa igual. E dentro, o mesmo papel. Mas o dele estava com outro número. Próximo. Acelerei como nunca. O caminhão pulava nos buracos, o rádio chiava, o GPS girava sozinho. Até que depois de uns 10 minutos, a estrada voltou ao normal. A faixa branca reapareceu. As árvores eram as mesmas. O ar ficou mais leve. E o silêncio voltou. Quando cheguei ao posto mais próximo, parei. O frentista veio com cara de sono. Perguntei se conhecia o Marco 243. Ele só franziu a testa. Isso aí não é ponto de estrada, não, moço. Mas meu tio morreu numa curva aqui perto em 93. Foi atropelado, estava de bicicleta. Dizem que ele sempre andava com uma garrafa de cerveja na mão. Meu coração gelou. Deixei a garrafa com o frentista. Pedi para jogar fora. Mas no outro dia, quando fui entrar no caminhão, ela estava de novo no painel. E o papel dentro tinha mudado. Agora dizia 243. Próximo, você. Faz 3 anos isso. Nunca mais passei por aquele trecho. Nunca mais aceitei viagem à noite sozinho. Mas eu ainda tenho a garrafa, trancada num armário em casa. Só que às vezes ela muda de lugar. E o papel dentro continua atualizando. Relato 2. Os faróis de Minas Novas. Me chamo Edivaldo Meira, tenho 48 anos e moro em São João del Rei, Minas Gerais. Sou caminhoneiro desde os 22. Não por vocação, confesso, mas porque meu pai era da boleia e achava que era coisa de homem. Então segui o rumo dele, e aqui estou. 26 anos cruzando estrada de dia, de noite, com chuva, com neblina e com o coração quase sempre apertado. Mas tem um lugar em especial, que eu prometi para mim mesmo que nunca mais vou passar. Uma cidade que, se é que posso chamar de cidade, parece existir só quando alguém se perde. O nome dela? Minas Novas. Era para ser um frete simples. Sair de Lavras carregado de bobinas metálicas, descer até Ipatinga e voltar. Como era véspera de feriado, resolvi sair mais cedo, ainda de madrugada. O plano era evitar o movimento na BR-381. Só que, por alguma razão que até hoje eu não entendi, o GPS começou a recalcular rotas sem parar. Saí da rodovia principal e acabei pegando uma vicinal de terra, estreita, sem iluminação. A única coisa que me guiava era a luz dos faróis e a teimosia em não parar. A estrada era feia. Feia mesmo. Dava para ver que quase ninguém usava aquele caminho. O mato invadia a beirada e, de vez em quando, um barranco despencado com terra úmida e marcas de pneus bem antigos. Mas o que me chamou a atenção foi que não havia sinal nenhum. Nenhuma placa, nenhuma casa, nenhuma porteira. Só o rádio chiando e o GPS travado numa tela preta. Depois de quase 40 minutos dirigindo, comecei a ver luzes ao longe. Pensei, ufa, deve ser algum vilarejo.
E realmente era. Entrei numa pequena área urbana com calçamento de pedra, casas baixas, janelas de madeira e postes com aquelas lâmpadas amareladas, bem antigas. Dava para ver que o lugar era velho, parado no tempo. E silencioso. Muito silencioso. Desacelerei o caminhão e vi a primeira pessoa. Uma senhora sentada na calçada com um xale nas costas, olhando para o chão. Depois vi um homem mais adiante, encostado num poste, de braços cruzados, me encarando. Mais à frente, 3 crianças paradas na frente de uma vendinha, todas imóveis, sem piscar. A cidade tinha uma placa meio caída. Bem-vindo a Minas Novas, fundada em 1902. Mas não dizia mais nada, nenhuma saída, nenhum sinal de rodovia, nenhum som de cachorro, grilo ou televisão, nada. Como se fosse uma cidade de mentira. Eu ia seguir reto, mas vi um rapaz fazer sinal para eu parar. Estava com um macacão sujo e apontava para um galpão aberto. Problema no motor? Perguntou, já se aproximando da janela. Achei estranho ele perguntar isso. O caminhão estava normal. Nenhuma fumaça, nenhum barulho. Tá tudo certo? Respondi meio desconfiado. Ele sorriu, mas não respondeu. Apenas apontou novamente para o galpão. Aí aconteceu algo que me arrepia até hoje. As luzes do caminhão apagaram. O motor desligou sozinho. E o rádio, que eu nem tinha percebido que ainda chiava, soltou uma voz que parecia uma criança dizendo: "Entra no escuro, Edivaldo." Quase pulei para fora da cabine. O nome que a voz disse, meu nome, ninguém ali tinha como saber. Desci tremendo. O homem do macacão já não estava mais lá. O galpão estava com as portas abertas. Era uma oficina antiga, com ferramentas penduradas e um carro velho no elevador, todo enferrujado. Entrei devagar, com a lanterna do celular. Na parede havia dezenas de fotos emolduradas, todas de caminhoneiros, alguns com seus caminhões, outros com suas famílias. E abaixo de cada foto, uma data. A maioria era dos anos 90, mas uma das últimas tinha um nome escrito embaixo: Carlos Meira, 2004. Meu irmão, desaparecido em uma entrega entre Varginha e Governador Valadares. O corpo nunca foi encontrado. Tive uma crise ali mesmo. As pernas falharam. Caí de joelhos e gritei o nome dele, mas só o eco respondeu. Na saída do galpão, a cidade estava diferente. Todas as pessoas que eu tinha visto estavam agora reunidas no meio da rua, olhando para mim, caladas, imóveis, com olhos brilhando, como se fossem esperar alguma coisa. Voltei correndo para o caminhão. Entrei. Tentei dar partida e pegou de primeira. A cidade desapareceu no retrovisor. Mas antes de sair, vi o letreiro da entrada mudar. Volte logo, Edivaldo. Cheguei em Ipatinga no fim do dia, esgotado. Contei a história pro despachante. Ele riu. Disse que Minas Novas era uma cidade no norte do estado, mas não no caminho que eu fiz. Fui checar. A cidade existe, sim, mas está a mais de 700 quilômetros dali. E nunca teve uma oficina como aquela, nem o nome do meu irmão nos registros da região. Hoje evito usar GPS. Estudo o mapa de papel, risco os caminhos. E toda vez que alguém me diz que vai achar uma rota alternativa, eu só sorrio de canto. Porque tem estrada que desvia mais do que o caminho. Desvia você da realidade. E te leva para onde? Ninguém volta igual. Relato 3. O homem da capa de couro. Me chamo Luiz Alberto de Moura, tenho 56 anos, moro em Itaqui, no Rio Grande do Sul, e dirijo o caminhão desde os 20. Já enfrentei granizo em Goiás, estrada alagada no Acre e neblina braba em Santa Catarina. Mas nada disso me marcou tanto quanto uma madrugada em que precisei atravessar a RS 135, passando pela região entre Eretim e Passo Fundo. Era um trecho tranquilo, que eu já tinha feito outras vezes. Só que naquele dia, a coisa foi diferente. Diferente de um jeito que até hoje me tira o sono. Tudo começou com um atraso no carregamento em Santa Maria. Eu deveria sair de tarde, mas a descarga atrasou.
e só consegui pegar estrada depois das 22 horas. Tinha um compromisso com a entrega em Joinville no outro dia pela manhã, então decidi seguir noite adentro. O céu estava limpo, o ar úmido, mas sem vento. Um silêncio pesado cobria a estrada. Era uma daquelas noites em que o farol parece mais fraco do que realmente é, e o breu engole tudo além da faixa branca. Eu estava com meu velho Scania 113H, motor roncando firme, e um som baixinho de rádio AM. Mas a sintonia começou a falhar, como se tivesse um campo magnético ao redor. Chiar. Chiava diferente, como voz arranhando madeira. Foi então que vi as pegadas. Sim, pegadas. No meio da estrada, grandes, profundas. Como se alguém descalço e pesado tivesse passado por ali pouco antes de mim. Achei estranho. Não tinha visto nenhum carro vindo do sentido contrário, e não havia vila por perto. As pegadas iam por vários metros, e depois simplesmente desapareciam. Fiz sinal da cruz, porque gaúcho tem dessas coisas, e segui. Só que mais à frente vi algo ainda pior. Um homem parado no acostamento, alto, de costas. Usava uma capa longa, preta, que parecia de couro antigo. Estava imóvel, com a cabeça ligeiramente inclinada para o lado, como se ouvisse alguma coisa. Reduzi a velocidade. Ele não se virou. Passei devagar. Senti um frio no estômago, como se tivesse engolido gelo. 2 quilômetros depois, parei o caminhão. Algo estava errado. Tentei dar ré, e o motor morreu. Do nada, tudo apagou. Desci com a lanterna. Olhei para a estrada. Silêncio. Mas quando virei para a cabine, o homem estava parado no meio da pista me olhando. Como ele chegou ali tão rápido? A luz da lanterna tremia na minha mão. Os olhos dele pareciam pequenos poços escuros. A capa esvoaçava levemente, mesmo sem vento. Ele ergueu o braço, apontou para o meu caminhão. E depois, apontou para o céu. Olhei por instinto e vi um clarão, rápido, como se algo tivesse cruzado o céu a 1000 por hora. Depois tudo voltou ao escuro. Quando olhei de novo para a estrada, ele tinha sumido. Voltei para o caminhão. A chave girou sozinha. O rádio ligou e ouvi meu próprio nome. Não o nome completo, mas o jeito que minha falecida mãe me chamava quando eu era pequeno. Luizinho, cuida com o couro preto. Era o que ela dizia quando contava histórias antigas da nossa região. Do homem da capa de couro, uma lenda do interior gaúcho, um espírito que aparece à beira da estrada para avisar ou amaldiçoar, dependendo de quem cruza seu caminho. Na época, achei que era só folclore de vó, mas agora eu não tinha mais tanta certeza. Segui viagem com o coração disparado. Mas a estrada parecia não andar. O odômetro marcava quilômetros rodados, mas o cenário era o mesmo. As mesmas curvas, os mesmos postes. Parei novamente e dessa vez percebi algo no retrovisor. Tinha alguém sentado na cama da cabine, rosto coberto, mãos no colo, imóvel. Saltei pela porta como se estivesse pegando fogo. Liguei a lanterna, entrei pela porta traseira da cabine e não tinha ninguém, exceto por um objeto em cima da cama. Uma espora antiga, daquelas usadas por tropeiros, de ferro, enferrujada, com couro pendurado, e uma fita com meu nome. Cheguei ao posto mais próximo ao amanhecer. O frentista olhou para mim com cara assustada. "O senhor tá bem? Tá branco igual papel." Contei parte da história. Ele me interrompeu na metade. "O senhor cruzou a 135 essa noite?" Assenti. Ele respirou fundo. Foi até a gaveta do balcão e puxou uma folha amarelada. Era uma cópia de jornal antigo. Condutor desaparece após relatar a aparição do homem da capa de couro. Última localização, RS 135. A foto da matéria era de um rapaz, ao lado de um caminhão igual ao meu, com uma espora pendurada no espelho retrovisor. Fazem 10 anos que isso aconteceu. Nunca mais vi a capa. Nunca mais ouvi a voz da minha mãe. Mas eu ainda tenho aquela espora. Tranquei numa caixa de madeira e deixei no fundo da minha garagem. Só que às vezes, de madrugada, quando o vento sul bate, eu escuto ela tilintar sozinha.
Relato 4. O estalo de 2 dedos. Me chamo Marcos Elias da Cruz, tenho 39 anos e moro em Feira de Santana, na Bahia. Sou caminhoneiro há 17 anos. Conheço o sertão como a palma da minha mão e já vi muita coisa nessa vida de estrada. Assalto, carreta tombada, pneu que estoura na curva. Mas teve uma noite, numa entrega entre Petrolina e Irecê, que mudou tudo o que eu achava que entendia sobre essa profissão. Uma noite em que bastou um estalo de 2 dedos para me fazer sentir o homem mais vulnerável do mundo. Era janeiro. Aquele calor seco que parece queima a alma. Peguei uma carga leve de caixas com componentes agrícolas para uma fazenda próxima de Ibititá, saindo de Juazeiro. A previsão era de 4 horas de viagem, no máximo. Tudo tranquilo até ali. Carregamento no tempo certo, estrada boa. O trecho era de terra batida, mas firme. E o caminhão respondia bem. Saí perto das 7 da noite. Sol ainda desaparecendo no horizonte. No rádio, forró baixinho e a garrafinha d'água gelada no banco do lado. Até aí, parecia mais uma viagem comum. Até eu ver a menina, no meio da estrada de terra sozinha, com um vestido claro esvoaçando e a cabeça baixa, andando descalça no acostamento. Reduzi. Não por coragem, mas porque o instinto mandou. Aquilo era perigoso e estranho. Parei uns 10 metros à frente e desci com cuidado. Quando cheguei perto, ela parou. Tinha uns 9 anos, cabelo muito escuro, pele pálida. Levantei a voz. Ei, tudo bem? Tá perdida? Ela não respondeu. Só ergueu a mãozinha e estalou 2 dedos. Um som seco. Preciso. Alto demais para vir de dedos tão pequenos. E no mesmo instante, o mundo ficou mudo. Sem vento, sem som de motor, sem grilos, sem eco. Como se o estalo tivesse desligado tudo. Tentei correr de volta para o caminhão, mas minhas pernas estavam lentas, pesadas. Vi pelo retrovisor que o caminhão ainda estava com os faróis acesos, mas a luz parecia diferente, como se estivesse presa no ar. Quando olhei para a estrada, ela não estava mais lá. Mas no lugar onde ela tinha estalado os dedos, tinha agora um objeto, uma boneca, toda de pano, antiga, com costuras rasgadas e olhos bordados tortos. Peguei a boneca. Estava quente, quente demais, como se tivesse sido deixada ao sol, mas era noite. Voltei para o caminhão com o coração disparado. E aí começou. O rádio começou a tocar sozinho. Não era música, era a minha voz, uma gravação. Tô indo, viu? Já descarreguei, em breve tô em casa. Era a mensagem de áudio que eu tinha mandado para minha esposa umas 2 horas antes, mas estava repetindo, sem parar. Tô indo, viu? Já descarreguei. Desliguei o rádio. Ele ligou de novo, mesmo volume, mesmo áudio. A boneca estava no banco do passageiro e agora segurava um pequeno papel amassado. Não tinha antes. Desdobrei com cuidado. Tava escrito: quando o segundo estalo vier, feche os olhos. Minha pele arrepiou inteira. Joguei a boneca no assoalho e pisei fundo. A estrada estava igual, mas a escuridão parecia mais densa, como se a noite tivesse peso. Andei por quase 20 minutos direto, até ver uma espécie de portão velho no meio do nada. Parecia a entrada de uma fazenda, mas o curioso é que os faróis do caminhão não iluminavam nada além do portão, como se fosse o limite do mundo. Reduzi, parei, e ouvi o segundo estalo, mais seco, mais perto. Fechei os olhos na hora, como o bilhete dizia. Meu instinto gritou para obedecer. Senti um vento forte bater no rosto. O caminhão sacudiu. A buzina tocou sozinha. Sons de criança correndo. Risos. Choros abafados. O rádio ligou outra vez, mas agora com vozes diferentes. E todas falavam meu nome. Marcos. Elias. Volta para trás. Não entra. Tá quase. Mantive os olhos fechados por mais de 1 minuto. Tentei rezar, mas minha boca não mexia. Era como estar preso no próprio corpo. Quando senti o silêncio voltar, abri os olhos devagar. O portão tinha desaparecido. E a estrada tinha mudado. Agora era asfaltada, sinalizada, iluminada.
Era como se eu tivesse mudado de lugar ou de tempo. O relógio digital do painel piscava 00000 e não atualizava. Segui por mais 15 minutos, até encontrar um posto de gasolina. Desci trêmulo, entrei na lojinha e pedi água. A moça no caixa me olhou com estranheza. Moço, seu rosto tá cheio de sangue. Corri pro banheiro. Tinha um corte fino na minha testa. Reto, como se tivesse sido feito com régua e faca. E do lado do corte, um pequeno símbolo riscado. 2 traços curvados. Como uma letra S espelhada. Nunca tinha visto aquilo na vida. Contei o básico pra moça. Ela chamou o gerente. Quando falei da estrada, da menina, da boneca, ele ficou pálido. Isso aí o senhor viu na estrada de terra de Ibititá? Assenti. Meu irmão sumiu lá. Faz 8 anos. Na noite que desapareceu, contou por mensagem de voz que tinha visto uma criança. E depois mandou um último áudio que a gente ainda escuta às vezes, ele dizendo: fechei os olhos, mas acho que era tarde. Faz anos que não volto àquela região. Guardei a boneca num saco preto dentro de um cofre de ferramentas. Mas uma vez por mês, sem falhar, ela reaparece no banco do carona. E toda vez tem um papel diferente no colo. O último que encontrei dizia: 3º estalo, e o resto estava rasgado. Relato 5. Carga fria. Me chamo Paulo Henrique Dias, tenho 51 anos e moro em Governador Valadares, Minas Gerais. Sou caminhoneiro desde os 19. Peguei estrada no tempo em que a gente usava mapa de papel e rádio PX, e sigo firme até hoje, enfrentando as rodovias com paciência e fé. Já levei de tudo: móveis, ração, cerveja, frango congelado. Mas nunca vou esquecer daquela noite em que carreguei algo que não devia ser transportado, e desde então sinto frio onde não devia sentir. Aconteceu numa rota que costumo evitar, o trecho entre Aimorés e Mantena, passando por distritos pequenos e quase nenhum posto de apoio. Naquele dia, precisei substituir um colega que teve problema de saúde. A carga? Simples. Caixas lacradas, identificadas apenas como material refrigerado. O detalhe é que a nota fiscal era daquelas genéricas, sem especificação do conteúdo. A transportadora me garantiu que era coisa de laboratório. Vacinas, amostras, sei lá, foi o que disseram. O caminhão era baú refrigerado, mais velho, um dos mais antigos da frota. Mesmo assim, aceitei. Dinheiro era bom. E viagem curta. Mas devia ter dito não. Saí por volta das 18 horas. O céu estava nublado, e a previsão falava em chuva, mas o tempo parecia firme. A primeira meia hora foi tranquila, mas então, no meio do nada, o painel do caminhão começou a apitar. Temperatura do baú: 2 graus. E caindo. Ajustei o termostato. Nada. Tentei desligar e religar. Continuou descendo. Dei seta e parei o caminhão. Desci, fui até a traseira e abri a porta do baú. Um vapor gelado escapou. Parecia câmara fria de frigorífico, mas o que me assustou foi o barulho lá dentro. Algo entre uma respiração e um farfalhar de plástico. Apontando a lanterna, só vi as caixas empilhadas, nenhuma caída, nenhuma aberta, mas o ar estava diferente, pesado, como se o baú estivesse vivo. Fechei de volta, dei risada nervosa. Deve ser o gelo acumulado, pensei. Segui viagem, mas aí começaram os reflexos. Pelas laterais da boleia, pelo espelho retrovisor, pela lataria, sombra de gente andando dentro do baú. Sim, eu sei o que vi. Não era distorção, não era reflexo de luz, era movimento humano. E junto disso, um som que não vinha de fora. Um choro baixo, fraco, como se fosse de criança. Fiz o sinal da cruz. Pedi perdão por qualquer coisa errada que tivesse feito e acelerei. Chegando perto de um distrito chamado São João do Manteninha, a estrada ficou mais estreita e a chuva veio de repente, forte, cortando a visão. Faróis baixos, limpa-vidro no máximo e o GPS travado, sem sinal. A essa altura, a temperatura do baú já marcava 7 graus.
E então, o rádio ligou sozinho. Mas não tocava música. Era um aviso médico como se fosse de hospital. Paciente número 12. Falência orgânica. Manter resfriamento. Evitar exposição à luz. Desliguei na hora. Mas o som continuou. Agora, saindo das saídas de ar. Abri a janela para tentar ouvir o mundo real, mas só ouvia o barulho da chuva. Pouco depois, na beira da estrada, vi uma construção simples, com luz fraca. Um pequeno posto de saúde, meio apagado. Pensei em parar e pedir ajuda, checar o GPS, talvez tomar um café. Estacionei, desci. Na entrada, uma mulher idosa me recebeu, de jaleco, cabelo preso, séria. Tá com carga refrigerada, né? Franzi a testa. Como sabe? Ela apontou para o meu peito. Olhei. Minha camisa estava úmida, com cristais de gelo se formando. Entra aqui. Rápido, ela disse. Dentro da recepção, o ar era seco, quente. Mas meu corpo continuava sentindo frio. Ela me olhou como se soubesse o que eu estava passando. Que carga é essa? Disseram que era material de laboratório. Ela fez que não com a cabeça. Isso aí não é material nenhum. Você pegou carga fria. O que te passaram é coisa que não devia mais estar aqui. Fiquei sem entender. Mas ela se aproximou, colocou a mão no meu ombro e disse: você foi usado para levar o que ficou entre dois mundos, entre o que já devia ter ido e o que não quer mais partir. Pedi explicações. Ela disse que, naquela região, algumas empresas escondem documentos e materiais proibidos misturando com cargas comuns, usando transportadoras sem saber. Mas que, às vezes, eles mandam mais do que só material. Se tiver algo se mexendo no baú... Tinha, interrompi. Ela respirou fundo. Então não abra mais. Entregue. E não olhe para trás. Voltei para o caminhão com as mãos tremendo. Quando entrei, no banco do passageiro havia uma máscara cirúrgica molhada. Não estava lá antes. As últimas 2 horas de viagem foram um tormento. O baú fazia barulhos como se algo batesse por dentro, leve, ritmado. O rádio agora falava apenas uma frase, repetida: não descongele, não descongele, não descongele. Quando cheguei no endereço da entrega, um armazém fechado nos fundos de uma zona rural, ninguém veio atender. Esperei 10 minutos, até que uma van escura chegou. 2 homens com jaleco desceram, sem dizer uma palavra, abriram o baú, colocaram um aparelho dentro e a temperatura voltou a subir. Um deles me entregou um envelope pardo, sem recibo. No verso, apenas uma frase à caneta: obrigado por manter a temperatura. Voltei para casa direto. Fiquei 2 dias sem conseguir dormir. Uma semana depois, recebi uma carta, sem remetente. Dentro, um recorte de jornal. Desaparecimento de corpo gera suspeitas em Hospital do Rio de Janeiro. Paciente em criogenia havia sido declarado morto, mas corpo sumiu durante transporte clandestino. A foto do paciente era pixelada, mas, juro, reconheci os olhos. Eram os mesmos que vi pelo espelho do baú. Desde então, eu só aceito carga que eu mesmo conferi. E mesmo assim, carrego sempre um termômetro digital preso na cabine. Porque se a temperatura baixar sem explicação, é sinal de que estou transportando mais do que devia. Relato 6. O Homem do Cobertor. Me chamo Genival Lopes de Andrade. Tenho 62 anos e moro em Cáceres, no Mato Grosso. Entrei no mundo da estrada depois dos 30, depois de uma separação complicada e uma vontade enorme de sumir no mundo. Já vi muita coisa. Acidentes feios, gente mal intencionada, desespero em forma de blitz. Mas nada me abalou tanto quanto o que vivi numa madrugada na BR-070, próximo à Serra de São Vicente. Uma parte da estrada que parece não gostar de ser atravessada. Eu tinha saído de Primavera do Leste carregando caixas de defensivos agrícolas. Viagem longa até Ariquemes, em Rondônia. Planejei parar no meio do caminho para descansar, mas o atraso na liberação me empurrou para a estrada com poucas horas de margem. Peguei a BR-070 por volta das 23h30. O céu encoberto sem lua e o rádio só pegando chiado. Na região da serra, a visibilidade caiu drasticamente. Neblina densa
como fumaça branca. Tive que reduzir para 40 quilômetros e ligar o farol baixo. Foi ali que começou. Na subida da serra, vi um vulto escuro na beira da estrada. Parei por instinto. Achei que fosse algum morador pedindo carona ou ajuda. Desci com a lanterna, caminhando até ele. Era um homem, enrolado num cobertor encardido, sentado na beirada do asfalto. Rosto sujo, olhos fundos, mas não parecia bêbado, nem maluco. Tinha uma expressão cansada. Perguntei se precisava de ajuda. Ele levantou devagar e disse uma única frase: "Me cobre, só isso, me cobre." Achei que estivesse delirando. Falei que não podia parar muito ali, que a estrada era perigosa. Ele repetiu: "Me cobre, antes que eles cheguem." E então olhou para a floresta fechada do lado direito da estrada. Senti um arrepio subir pela espinha. A noite estava quente, mas ali parecia que fazia uns 10 graus. Voltei para o caminhão. Peguei um cobertor reserva que sempre deixo no banco de trás e voltei até ele. Mas ele não estava mais lá. No lugar onde estava sentado, só o cobertor sujo. O mesmo. Como se nunca tivesse se levantado. Como se eu tivesse imaginado tudo, exceto que meu cobertor reserva estava dobrado do lado dele. Do meu cobertor escorria uma gota de água, gelada, como gelo derretendo. Voltei para o caminhão e segui, dessa vez mais tenso. A estrada ficou mais fechada, as árvores mais próximas da pista. O rádio ligou sozinho, mas sem som. Então, o cheiro veio. Um cheiro estranho, enjoativo, mistura de tecido mofado com terra molhada, e junto disso, o som de um grunhido abafado vindo da parte de trás da cabine. Olhei pelo espelho interno e vi a silhueta de alguém coberto com um cobertor, sentado exatamente atrás do banco do carona. Pisei no freio com tudo, saí do caminhão feito louco. Com a lanterna tremendo na mão, abri a porta traseira e não tinha ninguém. Só o cobertor, dobrado. Mas o estranho é que agora eram 2. O velho, encardido, e o meu, molhado e com marcas de mão, como se alguém tivesse se agarrado nele com força. Entrei, liguei o motor e disparei pela estrada. Mas a estrada nunca terminava. Não havia curvas, nem placas, nem descida da serra. Era como estar andando em círculos, mesmo com o volante reto. De repente vi uma fogueira acesa no acostamento. Várias pessoas sentadas ao redor, todas com cobertores. E no meio delas, o homem de antes. Ele me olhou direto nos olhos e fez um gesto como se me chamasse para sentar. Passei reto, tremendo, chorando sem entender por quê. Depois de mais meia hora dirigindo, finalmente vi uma placa. Posto a 2 quilômetros. O alívio durou pouco, porque quando cheguei no posto, estava fechado, não abandonado, fechado, como se alguém tivesse saído há 5 minutos. Parei ali mesmo, desci. No chão, perto da bomba de diesel, havia um papel preso por uma pedra. Peguei. Era um recibo de abastecimento, datado de 1989, no nome de Genival Lopes de Andrade. O meu nome. Mas eu nunca tinha abastecido ali. O modelo do caminhão na nota era um FNM da década de 70. Nunca tive um daqueles. Voltei para a cabine. Havia um terceiro cobertor dobrado no banco. Esse era novo, vermelho, com meu nome bordado. Quando finalmente amanheceu, a estrada se abriu. Reconheci o trecho final da serra. Era como se eu tivesse pulado horas no tempo. Cheguei no posto mais próximo com febre e tremedeira. Contei tudo pro frentista. Ele escutou calado e depois disse: "Já ouvi coisa parecida. Caminhoneiro que viu o tal do cobertor vivo. Dizem que é uma maldição." Maldição. Ele assentiu. Quando alguém morre congelado naquela serra sozinho, o cobertor dele continua procurando abrigo. Mas quem o encontra, nunca mais viaja leve. Hoje viajo só de dia e deixo o cobertor velho trancado num baú. Mas toda vez que passo por estradas com serra e neblina, sinto o banco do carona ficar úmido. E o cheiro. Aquele cheiro de pano molhado volta com tudo. Relato 7. A buzina às 3h17.
Me chamo Raimundo César Pacheco, tenho 45 anos e moro em Redenção, no Pará. Dirijo o caminhão desde os 25, depois que larguei a lavoura e decidi tentar a vida rodando por esse Brasil. Já enfrentei muita estrada complicada, e posso te dizer com certeza que o maior perigo nem sempre está no asfalto. Às vezes, está no que chama a sua atenção no meio da noite, mesmo quando você jura que está sozinho. Era início de agosto, temporada seca na região norte. Eu tinha saído de Palmas, levando ferramentas industriais para Santarém. A rota me fazia cruzar a TO 255 e depois cair numa estrada federal em direção ao Pará. Estava tudo indo bem até parar para dormir num dos pontos de descanso improvisados por outros caminhoneiros. Um pequeno recuo de terra batida, cercado por mata dos dois lados. Nenhum posto por perto. Só eu e a escuridão. Estacionei, jantei uma marmita fria e me deitei na boleia. Mas naquela noite eu não consegui dormir direito. Acordei de sobressalto com um som que até hoje ecoa na minha cabeça. Uma buzina, longa, arrastada, mas não era a minha. Sentei no banco e olhei em volta. Nenhum veículo à vista, nenhuma luz, nenhuma alma. A buzina veio de novo, exatamente às 3h17. Olhei para o painel. Confirmado, 03h17 da madrugada. Levantei, desci com a lanterna e fui até a estrada. Nada. Mas ao voltar para o caminhão, percebi algo estranho. As marcas dos pneus não batiam. Havia rastros de outro caminhão ali. Frescos. Como se alguém tivesse parado ao meu lado e saído, sem eu perceber. Fiquei inquieto, mas tentei ignorar. Voltei a dormir. Às 3h17 da noite seguinte, já em outro ponto da estrada, a buzina soou de novo. Mesma hora. Mesmo som. Mas dessa vez, havia uma luz vermelha piscando no retrovisor. Me virei rápido. Nada. Mas dentro da cabine, no console, havia um papel dobrado. Não estava ali antes. Desdobrei. Estava escrito: se responder, ele entra. Tive calafrios. Não dormi o resto da noite. Pela manhã procurei um borracheiro que conheço em Itaituba. Contei parte da história e ele ficou sério. A tal da buzina das 3h17? Já ouvi falar. É lenda? Perguntei. Ele fez que não com a cabeça. Não é lenda, não. É aviso. Se você ouviu, é porque te marcou. Agora é ver se você responde. Responde como? Buzina de volta. 3 dias depois, no meio de uma estrada de terra antes de chegar a Rurópolis, parei para dormir. Tentei esquecer do assunto. Me deitei cedo. Mas às 3h17, a buzina veio outra vez. E dessa vez, mais próxima. Como se estivesse ao meu lado. Cedi à curiosidade. Estiquei a mão. Toquei brevemente na buzina do meu caminhão. Uma única vez. O som saiu. E a resposta veio na hora. Um som idêntico, exato, com a mesma duração. O som saiu. E a resposta veio na hora. Um som idêntico, exato, com a mesma duração. Mas não havia ninguém ao redor. Voltei a dormir, meio em transe. Quando acordei, o caminhão estava em outro lugar. Sim, eu não estava mais na estrada onde parei. Estava estacionado em frente a um posto desativado, com mato crescendo pelas bombas de gasolina e janelas quebradas. O painel marcava 03h17. No vidro lateral, alguém tinha escrito com o dedo: você respondeu. Desci correndo, gritei, chamei, rezei. Ninguém apareceu. Mas no chão, atrás do caminhão, havia marcas. Pegadas, descalças, andando em círculos ao redor do meu veículo. Voltei para o volante. A buzina tocou sozinha, longa, distorcida, como se o ar passasse por dentro de água. O rádio ligou, e uma voz disse: você está na rota dele agora. Desde aquela noite, isso nunca mais parou. Toda vez que paro para dormir, verifico o relógio. E às 3h17, a buzina sempre soa, mesmo com a bateria desligada. Já troquei de caminhão, já mudei de rota, já dormi em hotéis, já tentei dormir em casa. Não adianta. Se eu estiver dormindo dentro de algo com buzina, ela toca. E depois dela, vem o sussurro. Sempre o mesmo. Só mais uma curva, só mais uma viagem. Depois eu paro.
Hoje sigo trabalhando, mas nunca mais durmo 2 noites no mesmo lugar. E se você ouvir uma buzina solitária no escuro às 3h17, não responde. Relato 8. Sussurros na caçamba vazia. Me chamo João Donizete Alves, tenho 58 anos e moro em Londrina, no Paraná. Comecei a dirigir caminhão aos 19 e já rodei por tudo que é canto desse país. Conheci gente boa, gente ruim e coisas que nem gente eram. Esse último relato que eu resolvi dividir, até hoje me deixa com um nó no peito. Porque às vezes, o silêncio da estrada esconde vozes que não têm mais corpo. Era fevereiro e eu estava saindo de uma entrega em Ponta Porã. A carga era pesada, feijão ensacado. Depois de descarregar tudo, voltei com a caçamba limpa, só o ronco do caminhão e a poeira levantando na estrada. A empresa me avisou que teria uma nova carga dali a 2 dias. Então resolvi pegar um atalho e passar em uma fazenda de um amigo de infância, perto de Naviraí. O caminho? Uma estrada de terra longa, reta e maldita. 2 horas de barro vermelho, cercado de mato e poste torto, sem sinal, sem viva alma. Só eu, o volante e o mundo parado. Tava tudo bem até eu ouvir o primeiro sussurro. Veio do fundo da caçamba, baixo, arrastado, como se alguém estivesse falando dentro da garganta. Tá vazio mesmo? Dei um pulo no banco, reduzi. Olhei no retrovisor, nada. Luz do sol batendo na lataria limpa sem nada dentro. Balancei a cabeça. Cansaço, só isso. Segui viagem, mas o som voltou. Mais claro, mais direto. Não é bom voltar vazio. O coração acelerou. Tentei ignorar. Liguei o rádio. Só chiado. Olhei no GPS, sem sinal. Comecei a suar frio. Então escutei uma batida seca no fundo da caçamba, como se algo tivesse caído. Parei o caminhão. Desci com a lanterna. Nada. Mas no centro da caçamba havia um monte de terra. Sim, um montinho de terra escura, úmida, com algo brilhando em cima. Um prego enferrujado. Isso aqui não estava aqui antes. Chutei a terra para o canto e joguei o prego longe. Mas quando voltei para a cabine, tinha barro no tapete. E marcas, pegadas, pequenas, como de criança descalça, saindo da traseira e indo até o banco do passageiro. Segui viagem, agora com o estômago travado. A cada curva, o mundo parecia mais cinza, as árvores mais tortas, o céu mais baixo. E então, o peso. O caminhão começou a pesar. Mesmo vazio, parecia que eu carregava toneladas. O motor roncava mais alto. A suspensão afundava nos buracos. Olhei no retrovisor e vi sombras, sentadas, de costas, na caçamba, como se fossem passageiros invisíveis. Buzinei. Nada. Parei de novo. Fui até a traseira. Caçamba, vazia. Mas no chão, onde antes era só ferro limpo, agora haviam marcas de dedos. Centenas. Como se mãos sujas tivessem arranhado o chão com força, formando espirais. Voltei correndo para o volante. Ao entrar, vi no painel algo escrito com carvão. Você não deveria estar sozinho. Peguei a estrada com medo, mas não queria parar. Faltava pouco para chegar na fazenda. A estrada começou a esfarelar, literalmente. A terra batida se tornava buraco. O caminhão vibrava. A direção tremia. Até que vi uma figura no acostamento. Era uma mulher. Vestido branco, cabelo nos olhos, mãos cruzadas. Ela ergueu o braço apontando para mim e abriu a boca como se fosse gritar, mas nenhum som saiu, exceto da caçamba. Ela já foi levada. Comecei a chorar, não de dor, de desespero. Algo naquele lugar, naquela estrada, não queria me deixar sair. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, estava em outro lugar. A estrada era asfaltada, as árvores diferentes, o céu mais claro. Um homem caminhava à frente na pista, vestido de mecânico. Desviei dele, olhei no retrovisor, nada. Mas no banco do carona, uma boneca, pequena, com vestido azul, sujinha de terra. Parei, peguei a boneca, joguei longe. Quando voltei no volante,
Estava uma foto. Era eu. Mas não como estou hoje. Na foto eu era criança. Ao fundo, um caixão branco. E minha mãe chorando. A foto estava molhada. Cheguei à fazenda em choque. Meu amigo me olhou pálido. Que foi, João? Contei por cima. Ele me levou até o pai dele, um velho de 90 anos. O velho ouviu tudo calado. No fim disse: você passou pela estrada das almas, onde enterro de indigente era feito sem reza. Eles voltam para quem carrega nada, porque vazio atrai o que ficou. Desde aquele dia, nunca mais voltei por ali. E sempre coloco algo na caçamba, mesmo que seja um saco de areia, porque quando a caçamba está completamente vazia, os sussurros voltam. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado por acompanhar essas histórias que poucos teriam coragem de reviver ou de ouvir até o fim. As estradas do nosso Brasil guardam segredos antigos, e a cada relato, a gente entende que o sobrenatural não está só nos filmes, ele anda entre nós. Agora eu quero saber, qual desses relatos te arrepiou mais? Comenta aqui embaixo e compartilha com alguém que também não pega a estrada depois da meia-noite. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato novo que surge das sombras. Tem muita coisa ainda para ser contada. Até o próximo vídeo.